Meio-dia mais 6 minutos, Câmara Notícia de volta ao vivo nesta quinta-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E olha só, recentemente a guerra entre Rússia e Ucrânia completou um ano, deixando milhares de mortos, cidades devastadas, milhões de refugiados e muitas incertezas. Qual é o estágio atual? Os países estão ajudando com armamentos a Ucrânia e a Rússia? E o papel do Brasil com o novo governo federal? Bom, para nos ajudar e nos deixar bem informado, eu converso agora com o professor, pesquisador de Geopolítica e Relações Internacionais, o Gustavo Blum, que mais uma vez aceitou o nosso convite para participar aqui do nosso telejornal. Então, Gustavo, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo em mais uma vez participar aqui do Câmara Notícia. E um ano depois, a guerra ainda parece estar longe do fim. Seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde para todos e todas que estão nos assistindo aqui nesse programa, né? A gente teve aqui o ano passado conversando a respeito desse conflito algumas vezes e a cada vez parece que ele vai se arrastando, né? E trazendo mais complicações e, na verdade, demonstrando duas características que eu acho que são interessantes, Gabriel, a respeito desse conflito. Por um lado, o fato de que ele é amorfo, né? Ele não tem forma, ou seja, dependendo da semana que a gente está falando de um conflito quase que totalmente diferente. Nós tivemos a fase dos grupos paramilitares, logo no começo, nós tivemos a fase de envolvimento das forças armadas, tanto ucranianas quanto russas, e mais recentemente, desde novembro, a guerra que está sendo lutada entre forças armadas oficiais da Ucrânia e o grupo Wagner, né, que é um grupo de milícias privadas russas que estão, né, fazendo o papel de exército russo nas cidades e estão ganhando aí várias cidades para o lado russo, como Soledar e outras cidades, Bakhmut mais recentemente, né? Por outro lado, é uma guerra que está sendo cozinhada meio que em banho-maria pelas grandes potências, porque elas têm noção da capacidade de escalonamento dessa guerra, ou seja, a capacidade que o envolvimento direto ou indireto dos países pode trazer para o relacionamento deles com todas as potências, né? Seja com relação à Rússia, seja com relação à China, com relação aos Estados Unidos, com relação à Europa Ocidental, a América Latina e a África, por exemplo, tem mantido uma posição até um pouco preocupada, né? Um pouco com alguns passos atrás, sem se meter nesse conflito, porque sabem das possíveis retaliações. Ninguém escapa a esse conflito, Gabriel, e acho que esse deve ser assim, a marca principal que nos faz chamar essa guerra de a guerra, né? Normalmente a gente fala da guerra no Iêmen, a guerra na Síria, a guerra na Líbia, mas nesse caso, como ela acaba afetando diferentes aspectos da nossa vida e a totalidade do sistema internacional, ela acaba assumindo essa característica de ser a guerra, né? Ô Gustavo, neste conflito, além da guerra armamentista, de tanques, dessas forças que você citou há pouco, dos drones, né, que ultimamente tem se falado bastante, existe uma guerra de versões, de narrativas. Hoje, o que cada país diz? Quais são os objetivos atuais, tanto da Rússia como da Ucrânia? Bom, a gente tem a manutenção, de uma forma ou de outra, das duas narrativas, né? Acho que a da Ucrânia, de uma forma ou de outra, é aquela mais consistente, porque foi o país invadido, então, de uma forma ou de outra, de fato, né? Assim, o objetivo seria expulsar as forças estrangeiras do seu próprio território, enquanto que a narrativa russa ela foi se adequando de acordo com a alteração dos objetivos estratégicos que foram sendo colocados, né? Inicialmente, o argumento era da proteção das populações russas na região do Donbass, né? A bacia do Rio Don, por isso que a gente chama de Donbass, aquela região de Donetsk e Luhansk. Mas, posteriormente, quando a Rússia começa a avançar para outros territórios dentro da Ucrânia, outros argumentos vão sendo levantados, né? E outras formas de mobilização vão sendo utilizadas pela Rússia para tentar, de uma forma ou de outra, justificar a sua pressão sobre aquela região. Hoje em dia, que a Rússia já não domina tanto as partes do sul
da Ucrânia, né, sobretudo a Península da Crimeia, mas a gente viu aquele avanço no começo da guerra que já retrocedeu de uma forma ou de outra, a gente já percebe também uma alteração nessa narrativa, né, do que é o significado dessa guerra para o governo russo. De qualquer forma, Gabriel, isso nos lembra também da importância do segredo, né? A gente não estava muito acostumado, né? Todo o nosso esforço em direção à transparência pública e tudo mais nos afasta um pouco do segredo, que é um aspecto importante, principalmente quando a gente fala de política e de guerra, né? Ou seja, obviamente os objetivos não vão estar explícitos, uma vez que explicitá-los pode, inclusive, como já aconteceu nesse conflito, afastar a possibilidade de um acordo de paz, né? A Ucrânia, uma vez estava próxima de fazer uma reunião para estabelecer um cessar-fogo com a Rússia, e um dos ministros estabeleceu quais eram as prioridades. E isso, enfim, dificultou e impossibilitou a realização das conversas sobre cessar-fogo. Então, o segredo ele também é importante nesse sentido de estabelecer, né, quais são as prioridades e o que pode ser negociado ao fim e ao cabo para, enfim, pelo menos congelar o conflito como um passo inicial. Ô Gustavo, a estratégia da Rússia, pelo que a gente tem notícia, é que foi de bombardear uma infraestrutura energética da Ucrânia, deixar regiões sem luz, afetar também o abastecimento de água. A gente lembra que no hemisfério norte é inverno. Tudo isso, de alguma maneira, está surtindo efeito. A Rússia, ela continua avançando, a Ucrânia conseguiu retomar algumas regiões. Esse aspecto é muito interessante, né, e demonstra a importância do clima também nos conflitos, né? Acho que isso é um aspecto que a gente tende a negligenciar, até por estarmos muito ligados àquelas utopias tecnológicas da guerra, né? Os próprios drones, de uma forma ou de outra, aparecem aí como dispositivos ultra tecnológicos que seriam independentes das funções do clima e tudo mais. A escolha de bombardear estrategicamente alguns territórios, né, alguns pontos do território, sobretudo de infraestrutura, por parte da Ucrânia, por parte da Rússia no território ucraniano, perdão, tem essa ideia de gastar a menor quantidade possível de soldados no terreno. Afinal de contas, a gente está no inverno, né, no hemisfério norte, isso vai lá naquela grande região da estepe, né, onde ficam a Ucrânia e a Rússia. Esse inverno ele vai aí de outubro até março, mais ou menos, né? E a partir de agora que a gente vai começar a ver, por um lado, o derretimento do gelo, que estava lá naquela região, né, permitindo de uma forma ou de outra o deslocamento, mas a troca do gelo pela lama, né, até que venha o verão, de fato, as tropas não vão poder se deslocar em massa, digamos assim, naquela região. Por isso que as operações têm sido tão estratégicas, e a gente tem dado muito mais atenção, não às cidades, não a regiões, mas sim às cidades. Né? A gente não fala, tomou controle de determinada região. A gente fala, foi tal cidade controlada, tal cidade foi recuperada, enfim, justamente porque essas operações elas são mais especializadas, digamos assim. Ô Gustavo, a minha sensação é que no início, lá em fevereiro de 2022, o mundo acompanhou à distância, né? Ficou claro uma tensão. E hoje, o que me parece é que os países estão abertamente enviando tanques, ajuda financeira, pedindo para mais países ajudarem, na sua maioria, a Ucrânia. De fato, os países estão participando mais e de que maneira deste conflito, desta guerra? Esse é um aspecto interessante, Gabriel, porque ele levanta, inclusive, a própria posição do Ocidente perante esse conflito. Né? Lembrando aqui que nas nossas divisões geopolíticas que a gente usa, né, o próprio Ocidente não considera a América Latina como parte do Ocidente, ainda que nós nos consideremos. Né? Então, quando eu falo Ocidente, América do Norte, Europa Ocidental, que tem se engajado, mas de qualquer forma, de uma maneira bem interessante, se a gente for observar os discursos do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a gente vai perceber que esse apoio é um apoio que está acontecendo muito mais em discurso do que em ações práticas. Para você ter uma ideia, a última movimentação foi para o envio de 36 tanques. Né? Um tanque é um equipamento pesado, relevante para um conflito e tudo mais, mas a gente está falando dos dois maiores países da Europa, a Rússia e a Ucrânia. 36 tanques que a União Europeia vai enviar não dão conta
de proteger a linha de fronteira ucraniana contra ataques russos, e, de qualquer forma, acho que esse é um aspecto interessante também, envolvem mais diretamente ainda alguns países. Portugal, por exemplo, é um país que está enviando 2 tanques numa guerra com a qual o governo português até agora vinha tentando manter uma certa equidistância, né? Não se envolver diretamente, inclusive porque muitos bilionários russos investem na área turística e nos clubes de futebol aqui de Portugal. Então, o governo tentava, mas por pressão da Alemanha, principalmente, ele teve que enviar esses 2 tanques. São 2 tanques, não é muito equipamento, e de qualquer forma acaba envolvendo cada vez mais, enredando esses países cada vez mais nesse conflito. Né? Tanto que mais recentemente, né, agora que a gente vem completando 1 ano do conflito, a gente vem vendo posições, né, cada vez mais claras, seja por parte da China, seja por parte da União Europeia com relação ao conflito, para que se tome algum tipo de atitude e que isso não escalone de forma a nos levar a um conflito que pode ter aí uma magnitude muito maior do que agora tem. Você disse aqui Portugal, você está em Portugal neste momento, Gustavo? Perdão, eu estou em Portugal, estou em Coimbra, fazendo o estágio doutoral. Então eu preciso perguntar, de que maneira que a Europa repercutiu recentemente este 1 ano da guerra, do conflito? Há notícias diárias sobre isso, neste momento não tem sido muito abordado. Como que a imprensa tem visto e tem noticiado este conflito no momento? Isso, todos os dias há notícias aqui sobre a guerra. Acho que isso é um assunto recorrente que acaba tomando conta, e principalmente em razão do envolvimento do governo, né? Ou seja, um envolvimento que não havia antes. Porém, há uma perspectiva muito forte de que esse conflito na Ucrânia tem levado a um acréscimo muito elevado dos preços em geral, na Europa e aqui em Portugal em específico. Então, por exemplo, a taxa de inflação aqui dos últimos 12 meses está em cerca de 8%. Mesmo para os padrões do Brasil, por exemplo, é um padrão elevado, 8% de inflação, sendo que alguns setores, principalmente os mais básicos, como alimentos, têm tido inflação de cerca de 20%, 25%. Então, isso é um volume extremamente alto para um país que não estava acostumado com altas taxas de inflação e altas taxas de desemprego, algo que está acontecendo com Portugal agora. Ao mesmo tempo, o setor energético aqui, como uma grande pesquisadora, amiga minha, a Natana Garcês Portugal, ela faz essas pesquisas sobre o setor energético e ela sempre levanta essa questão. O setor energético aqui na Europa, ele não é integrado. E acho que esse é um aspecto interessante. Você tem uma região que depende da Rússia, que é a região da Alemanha, a região do leste europeu, mas Portugal, Espanha estão muito mais ligados ao norte da África ou à França do que à Ucrânia em específico, o que faz com que haja conflitos mesmo dentro da União Europeia. Então, acho que esse aspecto também é importante, né, e vem levantando num inverno que não tem sido tão rigoroso, né, um inverno que tem sido mais ameno aqui na região, então isso tem favorecido um pouco, né, a dependência dos europeus com relação ao gás russo, mas que, de qualquer forma, é um inverno, né, aprofundado. Agora, por exemplo, se não me engano, está 6 graus, isso. Está 6 graus lá fora. Então, são 3 horas aqui da tarde, está 6 graus lá fora. Então, as pessoas usam não só o gás, né, para fazer o aquecimento das casas, mas também a energia elétrica para os aquecedores, né, portáteis que porventura venham a usar. Isso causa pressão muito grande no sistema de provisão desses recursos. E para mim essa temperatura já seria um inverno muito rigoroso, mas eu sei que na Europa há outros parâmetros, né? Muito frio, logicamente, 3, 6 graus, mas a gente sabe que temperaturas negativas podem acontecer, né? Você já pegou aí ou ainda não? Peguei ontem, na verdade. Hoje até tá quentinho. Ontem chegou a -1 aqui. Tá, quentinho 6 graus. Agora, Gustavo, eu acho que é importante você esclarecer para quem está nos acompanhando, para os nossos telespectadores, porque ontem o Parlamento da Finlândia, ele aprovou a entrada do país na organização do Tratado do Atlântico Norte, que é a OTAN. O que significa uma possível entrada do país nórdico junto com a Suécia, por exemplo, e por que a Rússia não quer a entrada desses 2 países na OTAN? A OTAN, nos últimos 20 anos, ela tem tido uma transformação muito grande dentro da sua própria estrutura. Ela foi criada em 49, né, 1949,
no espectro da Guerra Fria como uma aliança de defesa entre alguns países da Europa Ocidental. França, Alemanha Ocidental, Reino Unido e os Estados Unidos, que proveria um guarda-chuva nuclear para esses países, né, impedindo que esses países fossem atacados por armas nucleares ainda na época da União Soviética. E a expansão da OTAN, incluindo essa última expansão agora, que envolve Suécia e Finlândia, é um cenário, é um aspecto importante do cenário geopolítico que leva a esse conflito da Ucrânia, porque a OTAN foi se expandindo ao longo das décadas de 70, 80, 90 e 2000, incluindo cada vez mais países do leste europeu. Só que a partir de 2003, mais ou menos, né, na invasão do Iraque por parte dos Estados Unidos, a OTAN passa a se tornar um espaço que a gente chama de espaço geoeconômico, ou seja, mais do que um espaço de defesa, um espaço de proteção, ela vira um espaço de produção de armamentos em sistemas bélicos, né, aquilo que a gente chama de complexo industrial militar, ou seja, a indústria de defesa passa a fazer parte, né, engajar-se em todos os países membros da OTAN para que eles produzam partes específicas, né, naquilo que a gente chama de transnacionalização da produção, ou seja, vários países diferentes formam partes diferentes dos equipamentos bélicos, né, mais ou menos como acontece no Brasil com os carros, né, as montadoras de carro fazem um pouco esse processo. Nesse caso, são montadoras de equipamentos e sistemas bélicos. A Suécia, por exemplo, já vinha se integrando ao padrão OTAN, que a gente chama, desde pelo menos os anos 2000, começo dos anos 2000. E a Finlândia também vem fazendo parte, né? E a gente não pode esquecer que a Finlândia tem um setor de telecomunicações muito importante. A Nokia, por exemplo, é finlandesa, né? A Siemens é alemã, enfim, você tem aí um sistema de comunicação muito importante, que com os drones, com os mísseis, vai se tornando cada vez mais estratégico, e isso vai trazer, né, algumas características importantes para a entrada desses países no sistema da OTAN. A Rússia se coloca contra, porque seria mais um país, no caso da Finlândia, que faz fronteira com a Rússia, que faz parte da OTAN, apesar de que, Gabriel, algumas declarações que são feitas tanto pela Rússia, como pelos Estados Unidos, como pela França, a gente tem que tomar com uma pitadinha de sal, digamos assim, né? Porque são declarações que são feitas por serem feitas, elas não têm conteúdo, já era meio que falas contadas, é algo mais protocolar, porque já era dado como certo a entrada da Suécia e da Finlândia na OTAN em algum momento próximo, né? Foi agora, então houve reclamações e tudo mais, mas isso não é algo muito assustador. Agora, se a OTAN se deslocar para países do Cáucaso, por exemplo, Armênia, Geórgia, enfim, esses países que querem entrar na OTAN, inclusive, Azerbaijão, acabam de uma forma ou de outra afetando o espaço russo, né, de interesses, e aí sim a gente pode ter uma retaliação mais forte. Ô, Gustavo, eu sei que tudo em uma guerra é cercado de segredos, você mesmo disse em uma resposta anterior, ela é imprevisível, às vezes é difícil de analisar. Mas você imagina hoje que um ano depois a Ucrânia pode criar uma ofensiva em território russo? Isso já aconteceu em algum momento durante este período, durante este um ano? Uma das restrições que a Rússia vem apresentando para vários países europeus é o tipo de equipamento que é enviado. Isso pode parecer contrassensual, né? Porque a gente observa eles como inimigos. Mas há também, mesmo na guerra, há contatos entre os governos. Então, assim, há troca de prisioneiros, existe a repatriação de pessoas que ficam perdidas no meio de batalha, enfim, né? Então, o próprio governo russo e o governo ucraniano cortaram relações diplomáticas, mas estabelecem diálogos, né? E isso acontece também com a Europa. E uma das argumentações contra, por exemplo, o envio desses tanques por parte dos europeus ocidentais é o fato de que o tanque não é só uma arma defensiva, ela também é uma arma ofensiva, ou seja, ela não serve só para se defender dos ataques, mas para promover um ataque que possa entrar ao território russo. Acho que até por isso a União Europeia mandou um número bem reduzido de equipamentos para a Ucrânia, para evitar que isso se torne um embate, né, de novo, que possa escalonar cada vez mais. Agora, existem outras peças aí no meio desse xadrez, Gabriel, que podem, de uma forma ou de outra, prejudicar
esse processo, né? Então, recentemente, acho que ontem, anteontem, os Estados Unidos começaram a falar sobre sanções econômicas à China se ela apoiar a Rússia durante os esforços. Bom, isso pode gerar uma consequência e envolver mais países do que aqueles que já estão envolvidos, e a partir daí a gente realmente não sabe o que pode acontecer, dependendo da resposta que for dada por cada uma dessas potências. Ô Gustavo, estudando para essa minha entrevista, me surgiu uma dúvida, porque há muitas notícias de que os Estados Unidos estão ajudando financeiramente a Ucrânia com mais de 65 bilhões de dólares, isso fora a ajuda de outros países. Com a sua experiência, ou até de outras vezes que esse tipo de ajuda aconteceu, a Ucrânia tem como pagar de volta? Como que fica essa situação financeira da Ucrânia envolvendo tantos países nessa ajuda? Um dos aspectos que tem feito os aliados da Ucrânia se colocarem, inclusive, com alguns pés atrás ao envio de equipamentos ou envio de recursos, tem sido, Gabriel, vários casos de corrupção que têm aparecido, de desvio de dinheiro, de desvio de equipamentos para venda no mercado negro, por parte de entes do governo ucraniano. Então, isso também é um aspecto que acaba acontecendo. A gente divide dentro da área de relações internacionais, a gente divide dois tipos diferentes de auxílio. A ajuda, geralmente, é uma ajuda a fundo perdido. Então, claro, né, espera-se que no futuro o país se lembre desse tipo de recurso, desse tipo de apoio e tudo mais, né? Inclusive, no final do ano passado, aconteceu aqui na Europa uma conferência de reconstrução da Ucrânia, só com países da Europa Ocidental, com os Estados Unidos, já prevendo, né, a quantidade de dinheiro que vai ser necessário, os projetos de infraestrutura e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem também os empréstimos. Aí, os empréstimos têm que ter contrapartidas. A gente ainda não está vendo os países darem empréstimos. Provavelmente eles vão vir quando a guerra acabar e o esforço de reconstrução se tornar necessário. E aí a questão vai ser a partir de qual fonte esses recursos vão ser tirados. Porque agora, diferente dos conflitos do começo do século, como a guerra no Afeganistão, a guerra no Iraque, a gente tem dois países que não são os países mais ricos do mundo, a Rússia e a Ucrânia, né? Socialmente, a Ucrânia é um dos países mais pobres, né, em níveis de IDH, de consumo per capita, enfim, da Europa. E, ao mesmo tempo, você tem uma oligarquia muito forte que faz desvio de recursos, né? Enfim, que mesmo não sendo pró-Rússia, né, utiliza paraísos fiscais, enfim, para evasão de divisas. E isso tem se tornado uma questão relevante para essa discussão, uma vez que tem colocado limites a tornar esse dinheiro enviado um recurso prático na hora da guerra. Né, e isso tem chamado muita atenção, vários apoiadores da Ucrânia, né? Não à toa, quem foi visitar agora recentemente Kiev foi a Janet Yellen, né? Ela é a presidente do que é o Banco Central americano, ainda que seja independente, né, do governo, mas que ela foi lá também para cobrar mais transparência, né, mais responsabilidade fiscal, enfim, com o dinheiro que é enviado. Então, a ver, né, como que vai ser construído e se a Ucrânia não vai adotar empréstimos de outras fontes, como o Banco de Desenvolvimento dos BRICS, por exemplo, que tem taxas de juros mais interessantes para países em desenvolvimento. Agora, Gustavo, o presidente Vladimir Putin, ele tem o apoio da população russa? Tem como saber de que maneira os russos têm assistido esse conflito? Há pressões internas para o término dessa guerra? Eu vi uma pesquisa recentemente de um dos poucos institutos de pesquisa independentes que ainda estão conseguindo atuar lá na Rússia, né, que mostra que a gente tem uma configuração muito interessante a respeito desse tema. Então, nós temos aí uns 15% da população russa que adota uma postura de apoio total à guerra, né? Então, acho que isso é um ponto importante. Nós temos os extremistas de apoio à guerra, que pretendem, inclusive, falam que a Rússia não tem atuado suficientemente, né? Não tem derrotado o Zelensky, enfim, tem sido muito comedida. Nós temos aí uns 10% de opositores ferrenhos à guerra. Acho que isso é um aspecto que geralmente a gente coloca como se fosse um país opaco, né? Todos fossem seguidores do Putin, etc. Mas a gente tem uma oposição, ainda que pequena, na Rússia, que tem feito protestos, né, alguns pequenos atos de sabotagem, inclusive, enfim, com relação à guerra.
E nós temos, acho que esse é o número surpreendente, aí cerca de 65% da população lá na Rússia, para quem o que o governo fizer está ok. Isso é uma perspectiva um pouco diferente para nós, né? Porque não é apoiar 100% o governo, mas é um certo descolamento, né? Desde que a minha atividade cotidiana aqui esteja ocorrendo bem, então não seja interferir, né? Não haja interferência, então eu não vou reclamar. Acho que é um pouco esse o espírito da coisa. Então, nesse sentido, muito das operações, e inclusive acho que é importante dizer, né? O Vladimir Putin ainda não declarou guerra, ou seja, ele não estabeleceu o recrutamento obrigatório de jovens russos. Acho que isso, né, quem está indo lutar são voluntários ou profissionais de carreira. Então, acho que isso, de uma forma ou de outra, também faz com que a rejeição à guerra seja pequena, né? Porque você não tem corpos voltando, né? Pessoas mortas voltando em um grande volume. E isso, enfim, faz com que a gente não tenha necessariamente, acho que isso é importante dizer, né, a gente não tenha necessariamente um apoio fervoroso de toda a população a essa operação militar especial, como eles chamam, mas não há uma rejeição absoluta, né? Então, acho que isso que permite que a Rússia tenha feito essa guerra durante um ano, e isso não tenha gerado maiores movimentos de resistência dentro do país. Curiosa e muito interessante essa pesquisa, muito bacana trazer aqui para o nosso telejornal para a gente ter essa visão também, né, de como a população que hoje tem a sua nação participando de um conflito tem assistido. Agora, Gustavo, hoje, viu, quinta-feira, pela primeira vez desde o início da guerra, altos cargos dos Estados Unidos e da Rússia se reuniram. O secretário de Estado norte-americano, o Antony Blinken, e o chanceler russo, o Sergei Lavrov, em uma breve reunião durante encontro de chanceleres do G20. É um indício positivo essa abertura ao diálogo ou é algo protocolar? Como é que você viu este encontro acontecendo, mesmo que tenha sido uma breve reunião? Isso é sempre positivo, Gabriel, que os canais estejam abertos. Acho que esse é o ponto principal. Que eles possam conversar entre si, né, que não haja propostas de boicotes, né, enfim, acho que isso permite que, de uma forma ou de outra, os lados apresentem as suas demandas, né, trabalhem em conjunto com relação aos seus objetivos e tenham esses encontros. Mas acho que o próprio local onde aconteceu essa reunião é muito importante, porque é o encontro do G20, né, o que demonstra que hoje, acho que essa guerra deixa muito claro, né, a gente não tem uma superpotência, né, a gente não tem um país capaz, como nós nos acostumamos nos anos 90, começo dos anos 2000, com os Estados Unidos sendo a única superpotência, resolvendo as questões do mundo e tal. Hoje, mesmo a questão econômica depende das 20 maiores economias do mundo, e não só o G7, né, o G8, enfim, não apenas as mais ricas. Isso também se aplica à questão da guerra. A resolução da guerra, ela vai obrigatoriamente levar outros países a se pronunciarem, como é o caso da América Latina, da África, enfim, forçando esses países a tomarem posições que, de uma forma ou de outra, acho que abrem caminhos para outras negociações. Nesse sentido, parece que tanto a inflação nos Estados Unidos quanto aqui na Europa, os efeitos negativos da guerra que vem afetando o mundo todo, tem se tornado uma plataforma, né? Sinceramente, assim, aqui é uma opinião pessoal, não tem nenhum estudo por trás nem nada, mas assim, desde o começo da guerra eu nunca senti um movimento tão forte de puxar vários atores diferentes para conversarem sobre a guerra. A colocação dos pontos da paz por parte da China, né, ainda essa semana, 12 pontos que a China elencou, pensando sobre essa paz pós-conflito, e a própria postura de colocação por outros atores do Brasil como um possível mediador, tem demonstrado que há pelo menos uma boa vontade de conversar, de mediar esse conflito. O problema é que quem perde é a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, que no Conselho de Segurança definia essas questões, agora está vendo esse espaço ser esvaziado em razão desse conflito. Sobre este assunto, então, o novo governo brasileiro, eleito para os próximos 4 anos, liderados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, propôs a criação de um grupo de países não envolvidos na guerra para mediar uma saída pacífica.
Gustavo, o Brasil ele pode contribuir para o fim deste conflito? Qual que é o nosso papel historicamente? Eu acho que o Brasil já desperdiçou muito tempo em não se colocar como um grande ator que pode conversar com os dois lados, né? E aí existem tanto aspectos históricos, né? Enfim, nós contamos no Brasil com uma forte imigração tanto ucraniana quanto russa, né, o que estabelece laços próximos, né, com a população que está localizada nesses dois países, mas também nós estamos numa posição que outros países não estão. Nós também somos grandes exportadores de commodities agrícolas, de minérios e de combustíveis, né? Então, acho que o fato de estarmos nessa posição permite ao Brasil entender quais são as necessidades desses países em termos de exportações, em termos de acesso a recursos, mais do que, por exemplo, a Europa Ocidental, que depende do gás russo para poder, enfim, dar conta, né, da política pública de aquecimento nas casas, sobretudo, ou da energia elétrica. Então, acho que esse aspecto torna o Brasil, né, não só pela questão de termos comunidades aqui, termos laços antigos com essas regiões, mas também o fato de que o Brasil entende as demandas de países exportadores de commodities, o que pode trazer um acordo, né, e acho que esse é o mais difícil, né, Gabriel, criar um acordo sustentável de paz, um acordo que no longo prazo não faça com que essa guerra venha a se repetir, como aconteceu com alguns conflitos no Alto Karabakh, entre Armênia e Azerbaijão, na Etiópia, que recentemente tem ressurgido, né, nesse ambiente mais conturbado que nós estamos vivendo. Então, uma paz assegurada, né, uma paz garantida e sustentável no longo prazo, pode vir também por essa perspectiva diferente que o Brasil tem como exportador de commodities. Para a gente poder encerrar aqui da minha parte, por pressão dos Estados Unidos, da Alemanha, a posição do Brasil pode mudar? O Brasil está sendo pressionado para ajudar a Ucrânia, Gustavo? Eu acho que sim, e isso já vem acontecendo, Gabriel, porque ao mesmo tempo que a gente está debatendo guerra na Ucrânia, a gente também está debatendo o Fundo Amazônia, né? E todas as questões ambientais, de desenvolvimento sustentável, né? O alcance das metas da COP26. Então, esse dinheiro verde, digamos assim, né? Esse dinheiro literalmente verde, ligado à sustentabilidade e tudo mais, ele vai ter um papel muito importante nas negociações. A gente viu a Alemanha, os Estados Unidos desbloquearem milhões de dólares e euros para investir no Fundo Amazônia como forma de manutenção da qualidade de vida e também a manutenção da floresta em pé. E eu tenho certeza que com isso veio uma demanda de um posicionamento do Brasil mais relacionado, enfim, pelo menos ao fim da guerra, né? Se o Brasil chegou a ter uma posição mais próxima da Rússia durante o antigo governo, e agora, né, uma posição equivalente, equidistante, né, atribuindo responsabilidade aos dois lados, hoje o Brasil aparece, eu não vou dizer, Gabriel, alinhado ao Ocidente, porque isso o Brasil tem mantido uma posição mais independente, mas talvez como um dos grandes instrumentos para ser alcançada a paz diante dessa situação que a gente vive. Gustavo, agora sim, para a gente poder encerrar, a gente colocou no GC aqui, né? Quais são as chances deste conflito terminar? De acordo com a sua última resposta aí, né, a penúltima também, conversas estão acontecendo durante todo este um ano. A gente pode dizer que agora é um momento que está caminhando, que a gente está vendo alguns movimentos que são positivos para um término? Eu acredito que a gente está vendo um distensionamento da questão, né? Ou seja, ela está deixando de ser tão tensionada. A gente está vendo uma aproximação entre Estados Unidos e Rússia, bem importante, o envolvimento de outros atores, como China, Brasil, né? Enfim, uma posição da Europa um pouco menos de apoio total e restrito à Ucrânia, que ficou muitas vezes só no discurso e não virou algo prático, como reclama geralmente o Zelensky. Mas, como eu não gosto de fazer futurologia, e daqui a um ano a gente está aqui falando de volta, eu dar algum tipo de palpite errado, né? Eu acredito que a gente está, assim, encaminhando, talvez não para uma solução do conflito, mas também a gente está encaminhando para, pelo menos, alguns acordos que podem tornar
a coisa um pouco menos violenta. Porque esse é um problema grave, Gabriel, de vários conflitos internacionais que a gente tem. A gente não fala só de acordos entre os grandes líderes, de tratados internacionais, mas tem um esforço de desmobilização das tropas, porque, claro, no esforço de guerra, você inflama nacionalismos, você inflama discursos contra inimigos, você mina terrenos, né? Então vai ter que ter um esforço de desminagem, que é um esforço muito longo, que vai acontecer durante muito tempo lá na Ucrânia, bombas que podem ter ficado no meio do caminho, no terreno. Isso acontece muito em países da África, por exemplo, que passaram pelas guerras de descolonização nos anos 80 e que até hoje as pessoas morrem porque pisam num campo achando que é um campo arável e perdem a vida por causa de minas terrestres. Então, esses pequenos fenômenos que vão acabar, que podem, né, que devem também ser acessados, ou seja, não só um acordo entre os dois países, mas que esse acordo seja cumprido por todos os envolvidos, incluindo também as populações locais. Acho que esse é o mais difícil. Sem sombra de dúvidas, Gustavo Blum, professor, pesquisador de Geopolítica e Relações Internacionais, diretamente de Portugal, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, a aula que você deu para mim, para os nossos telespectadores, para todo mundo que está assistindo. Tenho certeza que todo mundo agora está muito bem informado. Agradeço novamente a disponibilidade do seu tempo. Já faço um novo convite para você retornar ao nosso telejornal para falar sobre este conflito, mas também sobre outros assuntos, e fica aberto aí para suas considerações finais. Bom, Gabriel, eu que agradeço a atenção de vocês, né? A gente que é professor, a gente é um pouco prolixo sempre, mas os temas também são um pouco complexos e acho que ter essa oportunidade de conversar com todo mundo justamente sobre essa complexidade sempre é algo interessante, em que pese a gente geralmente apareça em momentos não muito legais, como pandemias e guerras. Mas eu acho que isso nos envolve diretamente, onde quer que a gente esteja, e estou à disposição aí. Um abraço para todo mundo também que nos assiste. Um abraço, e nós aqui agradecemos a participação do Gustavo Blum ao vivo aqui no nosso Câmara Notícia, diretamente de Portugal, para falar sobre este 1 ano de conflito na Ucrânia, envolvendo também a Rússia e, claro, outros países aqui pelo mundo.